som. Bom dia, irmãos. É uma alegria podermos estar louvando ao Senhor neste momento. Nós estaremos cantando neste instante o hino 42, o grande amor de Deus. Quão tem sido grande o amor que Ele tem por nós. Então vamos louvá-lo neste momento. Exultai, vinde louvar, vamos louvar ao nosso Deus. Esse Deus é um Deus maravilhoso, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Ele é digno. Então, amados, é assim que nós devemos estar diante do nosso Deus, confiar no amor e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Saudamos a todos os irmãos que estão aqui na Igreja Presbiteriana do Bosque da Freguesia. Louvamos a Deus por estarmos aqui juntos, mantendo as distâncias necessárias, as recomendações necessárias. E louvamos também a Deus por cada um que participa de uma forma online desse culto. Nós saudamos a todos com a bênção, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e temos o privilégio de adorarmos o Senhor neste dia maravilhoso. Então, se você puder, na sua casa, fechar os seus olhos, se concentrar, orar ao Senhor, e a todos aqui que estão na igreja, eu convido a curvar a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos falar com um Deus maravilhoso, que mandou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, que demonstra tal amor, prova de amor. Pai amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque, ó Deus, o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, Senhor do universo,
Deus Todo-Poderoso, Deus que sempre existiu, que continuará existindo. Ó Pai amado, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Deus, nós Te louvamos, porque o Senhor, na Tua grandeza, na Tua soberania, o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor, ó Deus, trata com cuidado cada um de nós. Nós Te louvamos por isso, ó Pai amado, porque Tu és um Deus tremendo, ó Pai, que não precisa em nada da gente, mas o Senhor cuida de nós com amor. O Senhor, ó Deus, nos trata com carinho. O Senhor, ó Deus, nos dá saúde. O Senhor, ó Deus, nos dá salvação, ó Pai amado. Nós Te louvamos por isso. Nós, ó Pai, clamamos que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor. Ó Deus, que cada um que está aqui na igreja, cada um que está na sua casa, nós separamos esse momento para louvarmos ao Senhor, para adorarmos o Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, receba esse culto em ação, ó Pai, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Ó Pai amado, e que o Senhor fale conosco, porque a gente precisa ouvir a Tua voz. Somos carentes da Tua voz. Ó Pai amado, muito obrigado pela Tua santa e doce presença. Então vamos cantar mais um hino, vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós acabamos de cantar que vamos seguir o Senhor, que vamos crer e observar as leis do Senhor, as instruções do Senhor, que assim então seja na minha e na sua vida. Nós cantamos e nós nos comprometemos ao cantar esse louvor. Amém? Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10,
dos versos 1 ao verso 13. Eu vou repetir com calma para os irmãos abrirem a palavra. 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 1 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós que não queremos coisas mais como eles fizeram, nem adoramos ídolos como alguns deles adoraram, como dizem as Escrituras Sagradas. O povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram algum deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então, amados, é muito sério o nosso compromisso com Cristo, é muito sério o nosso compromisso com Deus, e nós devemos levar muito a sério a palavra do Senhor. Nós devemos buscar obediência ao Deus vivo, nós devemos servir Ele com fidelidade, e o Senhor, Ele cuida de nós, assim como Ele protegeu o povo com nuvem pelo deserto, assim como Ele guiou o povo com luz em meio à escuridão, assim o Senhor faz com as nossas vidas. Mas nós devemos buscar fidelidade na presença do nosso Deus em todas as coisas, principalmente na nossa vida, no nosso conduzir, no nosso agir. E nós, amados, tendo isso em mente, nós convidamos a todos aqueles que têm o coração aberto, que entendem o compromisso com a casa do Senhor aqui na Igreja Presbiteriana do Bosque da Freguesia. Nós convidamos aqueles que querem contribuir financeiramente com essa obra. Não é por constrangimento, amados, porque a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Então Deus, Ele não olha valores, Deus não olha as circunstâncias, Deus olha o coração de cada um. Então tenha isso com mais liberalidade e alegria no seu coração. Convidamos a todos que estão de repente em casa, que querem contribuir, a fazerem a transferência em nome da Igreja Presbiteriana do Bosque da Freguesia, conta no Banco Itaú, agência 6140, conta 15.000, dígito 1. Então os amados também podem contribuir dessa forma, e nós louvamos ao Senhor por isso. Vamos cantar mais um cântico, louvando a Deus, e nesse momento aqueles que estão aqui na igreja irão trazer os dízimos e as ofertas à frente,
E os irmãos em casa também podem separar esse momento para agradecer a Deus tudo que Ele tem te dado, inclusive na vida financeira, saúde para o trabalho e várias outras coisas que Deus tem feito na sua vida. Louvemos ao Senhor. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por reservar esse momento para louvar e bendizer o Teu nome através da nossa gratidão, Senhor Deus, trazendo a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, fazendo, Pai, conforme a Tua palavra nos manda, fazendo a nossa obrigação, para que a Tua obra, Pai, seja avançada aqui no bairro dessa freguesia, que o Senhor seja presente, Pai, na vida de cada um, Senhor Deus, dos Teus servos que marcharam até o meu lado. Que o Senhor continue a abençoar essa comunidade, Pai, para que sejamos fiéis a Ti. Guarda-nos, protege a cada um, Pai, livre de todo mal. É tudo, Senhor Deus, que eu te peço e já te agradeço por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um que nos assiste, que participa desse culto pelas redes sociais. Deus abençoe a sua vida, você que está presente aqui. E eu quero desafiar você a conectar o seu coração cada vez mais ao Senhor. Nós estamos aqui adorando a Deus em espírito e em verdade. Você está aí na sua casa, compartilhando deste culto conosco, participando dele, e nós somos um só coração, estamos conectados com o Senhor. Graça e paz da parte de Deus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Graça é o favor de Deus, e paz é aquilo que a gente precisa para viver vida tranquila. E a Escritura nos orienta, inclusive, a orar por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 17 ao verso 31.
Vamos ficar de pé para fazer essa leitura, nós que estamos aqui. E eu peço a você que está em casa, acompanhando o nosso culto pelas redes sociais, que tome a sua Bíblia, que não somente ouça a leitura que eu vou fazer, mas você confira nas Escrituras o que eu estou lendo. Isso vai ajudar muito a você a compreender o texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Não tendes, porventura, casas aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque o que eu recebi do Senhor, e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão, ou aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Até aí, até o verso 31. Peço a você que curva a sua fronte, tanto os irmãos que estão aqui como os irmãos que estão em casa. Feche os seus olhos e vamos orar, vamos pedir a Deus para que o nosso coração seja uma boa terra, porque a palavra do Senhor é uma boa semente, mas uma boa semente carece de uma boa terra para frutificar, e nós desejamos que a palavra do Senhor frutifique na nossa vida. Então se coloque diante de Deus e peça ao Senhor: Senhor, que o meu coração seja uma boa terra, para que a tua semente possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, colocamos a nossa vida no teu altar. Temos falhas, temos limitações, muitas coisas espirituais não conseguimos entender, mas nós pedimos a Ti que o Senhor, ó Deus querido, estenda a Tua mão sobre a nossa vida, que o Espírito Santo do Senhor possa nos dar discernimento da Tua palavra, e que o nosso coração, ó Deus querido, possa acolher com avidez, com carinho, a palavra do Senhor ministrada, ó Deus querido, hoje. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva, eficaz, não volta vazia, é poderosa, é transformadora, ó Deus querido, fale profundamente ao nosso coração. Que
que o nosso pensamento não se disperse. Ó Deus querido, que nós possamos, ó Deus, estar focados, ó Deus, naquilo que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Porque a tua voz, ó Deus querido, quando ouvida por nós, ela transforma o nosso coração. A tua voz é tremenda, a tua voz é poderosa, a tua voz é transformadora, a tua voz é consoladora, a tua voz alegra o coração, e nós queremos ouvir a tua voz. Fala, Deus, fala ao nosso coração, nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos. Peço que você não feche a sua Bíblia, que você permaneça com a sua Bíblia aberta na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos de 17 a 31. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta a Coríntios da cidade de Éfeso. Vocês sabem, porque já disse para vocês, que o apóstolo Paulo passou 3 anos em Éfeso, pregando ali todos os dias, reunindo de casa em casa. No 3º ano que ele estava em Éfeso, ele escreveu esta carta, esta primeira carta aos Coríntios, porque teve uma segunda. Então, ele escreve essa carta porque ele recebe informações da família de Cloé a respeito de como andavam as coisas na igreja de Corinto. No capítulo 1 da carta, no verso 11, você vai perceber que Paulo fala lá: fui informado através da casa de Cloé que há contendas entre vós, que há divisões entre vós, que há imoralidades entre vós, que há desordem na liturgia do culto público entre vocês, que há desprezo e falta de temor na celebração da Santa Ceia. E Paulo vai recebendo informações sobre a igreja de Corinto. E são essas informações, somadas a algumas perguntas que os coríntios tinham dúvida. Então Paulo forma a primeira carta aos Coríntios e envia para eles. No capítulo 7 dessa carta, Paulo responde perguntas sobre casamento. Os coríntios tinham muitas dúvidas, e uma das dúvidas era sobre casamento. Eles tinham uma parte da igreja de Corinto que era a favor do celibato, que o homem e mulher não deveriam se casar, deveriam permanecer solteiros e aí então dedicar-se à obra do Senhor. Mas tinha uma outra parte na igreja de Corinto que era a favor que o homem e a mulher se casassem. Então, como eles disputavam tudo dentro da igreja, aí então formavam-se partidos: o partido dos celibatários, o partido dos adeptos do casamento. Aí os celibatários diziam: vocês estão pecando, vocês vão tratar das coisas dos homens quando se casam e vão desprezar as coisas do Senhor. Aí aqueles que eram a favor do casamento diziam: não, vocês vão pecar no pensamento porque vocês permanecem solteiros, ficarão abrasados, atraídos sexualmente, sem poder se satisfazer porque não são casados. E ficava aquela acusação. Então eles recorrem a Paulo. E Paulo diz: olha só, na minha opinião, o homem não deve casar-se. O homem deve ficar solteiro e fazer a obra do Senhor livremente. Se você perceber, a obra que Paulo faz, se ele fosse casado, não poderia fazer. Porque o casado tem responsabilidades com a sua mulher, com seus filhos, com a sua casa. E Paulo só tinha responsabilidade consigo mesmo e com o chamado que Deus havia dado para ele. Mas Paulo diz: se você não se controla, então você deve se casar e ter uma mulher. E a mulher deve ter o seu próprio marido, para que não haja fornicação. Paulo também ensina que quem se casa deve ficar casado a vida inteira, até que um ou outro seja chamado à presença do Senhor.
porque os coríntios se convertiam, mas geralmente a mulher se convertia e o marido não. O marido continuava na devassidão da cultura de Corinto e a mulher queria se santificar na igreja. E aí então as mulheres queriam separar-se dos seus maridos porque eles não abraçavam a mesma fé do que elas. Aí então Paulo fala, olha só, se o teu marido, mesmo não convertido, consentir em viver com você convertida, não desfaça o seu casamento, continue casado. Agora, se o seu marido ou a sua mulher não consente em viver com você porque você se converteu e quer sair, então que saia. E nesse caso, diz Paulo, a parte abandonada não fica presa à relação do casamento. Era um problema particular de Corinto, específico dali. A partir do capítulo 10, Paulo começa a discutir as coisas que têm em vista o culto público. Paulo vai falar das carnes sacrificadas, né, a ídolos, porque tinha gente em Corinto que gostava de comer carnes sacrificadas a ídolos e participar de banquetes em templos pagãos, sendo crente. E Paulo explica que, ao fazer isso, eles têm comunhão com o paganismo e por trás daqueles ídolos adorados no paganismo existiam demônios. E Paulo então fala no capítulo 10, lá no final, vocês não podem ter comunhão com Jesus Cristo e com os demônios ao mesmo tempo. E aí, no capítulo 11, Paulo vai falar sobre o véu na igreja, e é uma coisa muito específica de Corinto, né? Eu já falei para vocês que a igreja que a minha mãe fazia parte quando era viva, até um determinado momento, até me parece a década de 80, todas as mulheres usavam véu. Depois disso o véu foi abolido. E a igreja de Corinto usava, Paulo recomendava que as mulheres usassem véu, porque o véu nas mulheres demonstrava que elas estavam sob autoridade, se solteiras do pai, se casadas do marido, e que a mulher sem véu, falando na igreja, ela estava insultando a autoridade do seu pai ou do seu marido. E Paulo então vai dizer para as mulheres de Corinto que elas não devem falar na igreja, orar na igreja sem a cobertura do véu, porque o véu indicava que elas estavam sob a autoridade de alguém. E chegamos então ao nosso texto, que Paulo dá instruções muito claras a respeito da Santa Ceia. E como é que é a Santa Ceia em Corinto? A Santa Ceia em Corinto é um almoço. Lembram-se aqui dos nossos almoços da travessinha, que cada um traz um prato da sua casa e compartilha com os irmãos? Estão lembrados disso? Pois é. A Santa Ceia em Corinto era semelhante ao almoço da travessinha. O problema é que o almoço da travessinha não era compartilhado com os irmãos. Cada um levava a sua refeição, comia a hora que quisesse, não esperava pelo seu irmão, não comiam juntos, não era uma refeição feita na comunhão do corpo de Cristo. Então, se você perceber, olha quantas coisas existiam nessa ceia de Corinto. Individualismo. Ao invés de comunhão, cada um tomava o seu prato e comia. Em segundo lugar, impaciência. Ninguém esperava pelo irmão. Cada um que ia chegando, trazendo a sua refeição, comia sem esperar os irmãos chegarem e se acomodar. Havia exageros. A refeição era sempre acompanhada de vinho. No mundo grego era assim. E aí então eles tomavam a refeição, comiam demais, glutonaria, e embebedavam-se. Eles exageravam na ingestão de bebida alcoólica.
Então havia exagero nessa refeição comunitária, que na verdade não era comunitária, né? Em quarto lugar, a ausência total de amor, misericórdia e compaixão. Por quê? Porque na igreja existem pessoas de um nível e existem pessoas de um nível menor. Existem pessoas que estão naquela classe média, existem pessoas que estão acima da classe média, existem pessoas que estão muito abaixo da classe média e abaixo da linha de pobreza. Não existe só a igreja de classe média, não existe só a igreja de rico, não existe só a igreja de pobre. A sociedade, o corpo de Cristo, na igreja, ele tem diversos níveis. Então tinham pessoas que tinham refeições em abundância, mas tinha gente que não tinha o que comer. Se a refeição é a festa do amor, que a igreja primitiva praticava, o que deveriam fazer os coríntios? Primeiro, eles deveriam esperar todos chegarem. Depois, eles deveriam verificar aqueles que nada tinham para comer e repartir aquilo que eles trouxeram com seus irmãos. Deveria haver compaixão, misericórdia, deveria haver comunhão, deveria haver amor. Mas isso não acontecia na ceia de Corinto. Faltava discernimento com relação ao corpo e o sangue do Senhor. O que é o corpo e o sangue do Senhor? Jesus entregou-se na cruz por causa dos nossos pecados, para nos libertar, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele teve que subir a cruz e suportar a ira do Todo-Poderoso contra os nossos pecados. Ele derramou o seu sangue e o seu corpo foi furado, o seu corpo foi dilacerado, porque eu não sei se você já imaginou, uma pessoa pregada na cruz, geralmente ela não era pregada pela palma da mão, mas ela era pregada pelos pulsos. A musculatura dos ombros, ela se dilacerava com o tempo da cruz. O peso do corpo ia soltando os membros do corpo, a musculatura não aguentava. Então o corpo do Senhor foi furado, dilacerado na cruz do Calvário, e ele sofreu por causa dos nossos pecados. Quando nós participarmos ali do vinho, do suco de uvas, no nosso caso, e do pão, é bom que você saiba que o suco de uvas tipifica o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. É bom que você saiba que o pão tipifica o corpo de Cristo, que foi partido por causa dos nossos pecados. Então, os coríntios não discerniam o corpo e o sangue do Senhor. Eles participavam da festa do amor, que deveria ser a Santa Ceia, de qualquer forma. Então não havia discernimento. Faltava reverência, temor a Deus. E eles apresentavam no comportamento deles um total desrespeito pelo sagrado. A Santa Ceia, queridos, ela nos remete à cruz. Jesus Cristo, quando disse: tomem o pão e comam, e façam isso em memória de mim. A Santa Ceia tem a finalidade de não nos deixar esquecer que foi pago um alto preço pela nossa salvação. Nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e nós não podemos esquecer disso. Então a Santa Ceia tem esse efeito. A Santa Ceia, ela aponta para a nossa salvação, ela aponta para o amor de Deus, ela aponta para a misericórdia de Deus. Deus não precisa de nós. Nós viramos as costas para Deus e resolvemos seguir o curso desse mundo. Deus não precisaria fazer coisa alguma por nós.
mas pela sua graça, que é o favor imerecido, Ele resolveu o problema do pecado na nossa vida através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A presença de Cristo, ela é real e ela é espiritual na ministração da Santa Ceia. Quando você toma do pão e bebe do cálice, a presença real e espiritual de Jesus Cristo glorificado está aí na sua vida, perto de você. Então, por essas razões, a Santa Ceia é o momento de mais íntima comunhão que o crente tem com Deus. E fazer isso sem reverência, fazer isso sem discernir exatamente o que a Santa Ceia significa, fazer isso de uma maneira carnal, porque se eu como demais, bebo demais, se eu não estou unido aos meus irmãos, se eu não espero ninguém, se eu não compartilho o meu prato com ninguém, o que é isso? Isso é egoísmo, isso é carnalidade. E participar da mesa do Senhor sem entender que esse momento, ele é sagrado, que esse momento, ele é um momento de maior comunhão do crente com Deus, que deve ser participado, deve ter a nossa participação com temor, com gratidão, com louvor, com graça, agradecendo a Deus pelo favor que Ele nos fez de nos redimir, de nos salvar, de nos resgatar. É total desrespeito ao sagrado. Então, queridos, havia duas refeições comunitárias no primeiro século. A primeira era dos templos pagãos. Todo templo pagão, de Apolo, de Artemis, de Cibele, que são deuses daquela época, os templos eram centro da vida religiosa e centro da vida comunitária. E como centro da vida comunitária, eles organizavam refeições comunitárias, aonde toda a cidade vinha, trazia sua refeição para compartilhar uns com os outros. Essa refeição dos templos pagãos era chamada de eranoi. É obviamente um termo grego, né? Eranoi. Havia também a refeição comunitária que se fazia na igreja primitiva. E essa refeição comunitária na igreja primitiva se chamava ágape, também um termo grego, que significa amor. Então, a refeição comunitária da igreja primitiva, e que os coríntios copiaram, era chamada de festa do amor. Mas a festa do amor em Corinto não tinha amor nenhum. Em todo momento havia egoísmo, individualismo, exageros, carnalidades, mas não havia amor, não havia compaixão. E é contra isso que o apóstolo Paulo se levanta. Dos versos 23 ao 26, olha aí na sua Bíblia. Leia para mim o verso 23 do capítulo 11. Todos juntos, por favor. Só o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Muito bem. Paulo não inventa nada. Paulo não tira e nem acrescenta nada à celebração da Santa Ceia. Ele faz exatamente como Jesus a instituiu nos Evangelhos. Se você perceber aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo 26, de 26 a 30, vai falar exatamente o que Paulo está falando aqui. O Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 14, versos 22 a 26, vai falar exatamente o que Paulo está falando aqui. E finalmente Lucas, capítulo 22, versos de 19 a 20, vai falar exatamente o que Paulo está falando aqui. Por isso ele diz: o que eu recebi do Senhor, o que o Senhor nos legou no seu ministério público, na instituição da Santa Ceia, é exatamente isso que eu recebi e dou para vocês, e reparto com vocês.
vocês que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Reparem bem, essa noite que se refere Paulo é a quinta-feira do jantar da Páscoa. Eu não sei se você já participou de algum jantar da Páscoa. O jantar da Páscoa tem uma liturgia. Existem 4 cálices no jantar da Páscoa. O terceiro cálice foi o cálice da nova aliança usado por Jesus. A Santa Ceia, ela foi instituída dentro de uma refeição da Páscoa. Jesus reuniu seus discípulos no cenáculo para comer a refeição da Páscoa, que era na noite de quinta-feira, anterior ao Shabat, anterior ao descanso. O Shabat judeu começa às 18 horas de sexta-feira. Então, quinta-feira, um dia antes, era a refeição da Páscoa, onde se comia o cordeiro com ervas amargas. E se você quiser saber mais sobre isso, vá lá em Êxodo 12, que vai explicar tudinho, onde a Páscoa foi instituída no tempo de Moisés. Nessa noite de refeição e de Páscoa, Jesus tomou o pão e partiu e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi substitutiva. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi vicária. Vicária significa que ele morreu por alguém e não por si mesmo. Ele substituiu alguém naquela cruz, porque ele não precisava morrer naquela cruz, porque ele não tinha pecado algum para pagar. Mas naquela cruz ele pagou o meu e o seu pecado, e de toda a humanidade ele pagou ali na cruz do Calvário. É interessante, e eu quero que você repare, no termo na noite em que Jesus estava sendo traído. Repare nessa frase. Com esta frase, o apóstolo Paulo revela o caráter pungente da instituição da Santa Ceia, da festa do amor, que haveria de trazer tanta força e tanto consolo para os cristãos. A Santa Ceia é um alimento espiritual. Ela traz conforto, ela traz a presença do Senhor, ela traz uma renovação espiritual, ela traz cura, ela é canal de bênção sobre a nossa vida. Jesus a institui exatamente no mesmo tempo, na mesma hora em que a malignidade da humanidade, representada na atitude traidora de Judas, estava empenhada em entregar o Salvador aos seus inimigos. Exatamente quando Jesus estava sendo traído, e ele sabia que estava sendo traído, ele sabia por quem estava sendo traído, e ele confronta Judas: olha, o que você tem que fazer, faça depressa. E Judas então se levanta e vai buscar lá os soldados e etc. Então, o Senhor Jesus, ele é tão bondoso, ele é tão poderoso, que ele não considera o momento em que ele estava sendo entregue aos seus inimigos, mas ele está preocupado em instituir a Santa Ceia para o alimento espiritual, para a lembrança, para o consolo do seu povo. O texto continua no verso 24: tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A expressão isto é o meu corpo é o texto que algumas pessoas usam para dizer que esse pão que nós vamos comer se transforma na carne de Jesus. Existem 3 entendimentos a respeito dos elementos da Santa Ceia. A Igreja Católica Apostólica Romana, e reparem, eu estou só mencionando, não estou
criticando, ok? Aqui não criticamos nenhuma igreja, tá bom? A Igreja Católica, ela tem o entendimento que esse pão, no ato da Santa Ceia, se transforma literalmente na carne, no corpo de Jesus. E ela se baseia nesse versículo 24. Isto é o meu corpo. Uma outra parte da igreja diz que não, o pão não se transforma no corpo de Jesus, mas há uma união de substâncias. A substância do corpo físico de Jesus, no ato da Santa Ceia, se une à substância do pão, e a isso nós chamamos de consubstanciação. A transubstanciação fala de transformação. A consubstanciação fala de uma união de substâncias entre o pão e a matéria física de Jesus. Nós não cremos na consubstanciação, também não cremos na transubstanciação. O que é que nós cremos? Nós cremos que o pão tipifica o corpo de Cristo. Ele é símbolo do corpo de Cristo. Ele nos lembra o corpo de Cristo. E que o cálice é símbolo do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Nós cremos que esses elementos não sofrem nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de associação, mas que o pão continua pão, o cálice de suco de uvas, como é o nosso caso, continua suco de uvas, mas eles tipificam, eles representam, eles apontam para o corpo que foi partido de Jesus Cristo por nossa causa e para o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, queridos, nós cremos que a presença de Jesus não é física na Santa Ceia. Essas doutrinas que lhes falei, da transubstanciação e consubstanciação, elas creem que a presença de Jesus é física na Santa Ceia. Nós cremos na presença de Jesus na Santa Ceia essencialmente de forma espiritual. É Jesus glorificado que está presente na Santa Ceia, que está presente conosco. Então, nós cremos que Jesus está presente, real e espiritualmente. O que o pão continua sendo exatamente o mesmo pão e o suco de uvas exatamente o mesmo suco de uvas. Para nós não há união nem transformação no caso dos elementos. Mas há uma dádiva muito real do Salvador no sacramento. A Santa Ceia é um sacramento. Nós só cremos em dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E para ser sacramento precisa ser uma ordenança direta de Jesus e precisa ter duração até que ele volte. Tanto o batismo quanto a Santa Ceia têm essas características, por isso só os dois são sacramentos. Há uma dádiva muito real do Salvador no sacramento, não menos real por ser essencialmente espiritual. O sacramento é um meio de comunhão com o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e um meio pelo qual a fé se apropria das bênçãos que fluem do Cristo glorificado, em virtude de sua morte. Então, ao tomar a Santa Ceia, pela fé, você se apropria das bênçãos que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, e Ele o fez pelo seu sangue e pelo seu corpo crucificado ali, por causa de nós, porque nos amou. Jesus sofreu na cruz por nós. Sua morte foi substitutiva. Ele sofreu a ira de Deus pelos nossos pecados. Pela sua morte, nós fomos libertos, resgatados. Pela morte de Jesus, as cadeias do pecado sobre a nossa vida foram rompidas.
Glórias ao seu nome. O texto continua dizendo assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Repita comigo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Não ouvi vocês. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Muito bem. O apóstolo Paulo está fazendo aí uma alusão ao profeta Jeremias, capítulo 31, verso 31. Lá no profeta Jeremias 31, diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jesus está dizendo que o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário é o meio de estabelecer essa nova aliança. Esse é o cálice da nova aliança, diz o Senhor. E essa nova aliança é uma aliança profetizada por Jeremias, capítulo 31, verso 31. Essa aliança, queridos, ela propicia o perdão dos pecados. Ela abre caminho para a obra do Espírito Santo no coração do crente. Todo o sistema sacrificial judaico, de sacrifício de animais, tinha toda um ritual. Quando se sacrificava um novilho, quando se sacrificava um cordeiro, quando se sacrificava uma pomba, quando se sacrificava um outro animal qualquer, tudo aquilo encerrou quando Jesus diz: esse é o cálice da nova aliança. Quando Jesus declara que a sua morte na cruz do Calvário, que o derramar do seu sangue, encerra a aliança que Moisés havia feito com o povo judeu através da lei, e inaugura uma nova aliança através da graça. Tudo agora se centraliza em Cristo. Cristo é o primeiro e último. Cristo é o Senhor da glória. Cristo é o nosso resgatador. Cristo é a voz criativa de Deus, é o Logos de Deus do Gênesis. Cristo é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é o Filho único do Pai. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o Rei dos Reis. Cristo é o Senhor da glória. Tudo centraliza-se em Jesus Cristo. Se Cristo não for central na tua vida, você não o segue. Se Cristo não for Senhor absoluto na tua vida, você não é um discípulo de Jesus. Mateus 16, 24 diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A vida com Jesus, ela é uma vida total aos seus pés, total nas suas mãos. O que Jesus está querendo dizer é que nessa nova aliança do seu sangue, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz é o elemento principal que estabelece, uma vez para sempre, a nova aliança. Até Jesus voltar, a porta da salvação, a porta do favor de Deus, a porta da graça está aberta até Ele voltar. E essa nova aliança é estabelecida na cruz. A Santa Ceia, querido, representa o sacrifício de Jesus. Quando você tomar do pão e beber do cálice, você pode contemplar a cruz, porque é para isso uma das razões que a Santa Ceia existe. A Santa Ceia nos lembra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e lembra para nós que fomos comprados por um alto preço. Lembram daquele cântico bonito, né? Eu sei que foi pago um alto preço. E foi pago um alto preço. O preço do sangue, da vida preciosa e perfeita de Jesus foi entregue na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida para nos resgatar.
ele é um meio, a Santa Ceia é um meio de graça. O que quero dizer quando digo que a Santa Ceia é um meio de graça? O apóstolo Paulo diz que se participarmos indignamente da Santa Ceia, verso 27 do capítulo 11, nós nos transformamos em réu do corpo e do sangue de Jesus. O contrário é verdadeiro. Se participamos dignamente, com humildade, compreendendo e discernindo o corpo e o sangue de Jesus, nós somos alvo de bênção. A Santa Ceia é um meio de graça. A Santa Ceia é um alimento espiritual. A Santa Ceia é a comunhão real e espiritual com Jesus, nosso Senhor. Segundo João, Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, verso 57, o finalzinho desse verso diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. A Santa Ceia é um alimento espiritual. Quem de mim se alimenta, quem come do pão, quem bebe do cálice, dignamente, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E eu quero convidar você a se alimentar espiritualmente nessa manhã. E esse convite, obviamente, é para quem está presente, porque a Santa Ceia, ela pressupõe comunhão do corpo de Cristo. Quero pedir ao presbítero Maurício que me ajude aqui, que me acompanhe aqui no púlpito. Nós vamos cantar o hino de número 340. Esse hino fala da Santa Ceia do Senhor. Ele fala que a mesa do Senhor está posta. Ele diz assim: disposta a mesa, ó Salvador, tu estás presente aqui. Ministra o vinho e parte o pão. Tipos, Jesus, de ti. Juntos lembramos tua cruz. Por nós sofreste ali. Por tua graça divinal vivemos para ti. Desperta, anima e enleva os teus, fazendo-os discernir que tu presentes, ó Cristo, estás teu povo a dirigir. As 3 primeiras estrofes desse cântico. Nós vamos cantar o cântico todo. Vamos ficar de pé. Ministra o vinho
sentar. Eu quero que você, nessa hora, curva sua fronte e que você confesse ao Senhor os seus pecados. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a Santa Ceia, ela pressupõe que cada um de nós se auto-examine. Se você observar aí o verso 28 do texto lido, da primeira carta aos Coríntios, você vai ver que a Escritura diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Seguindo o que as Escrituras nos prescrevem, e lembrando que prescrição é ordenamento, é ordem para que se cumpra. Peço a você que curva a sua fronte e que você se apresente humildemente diante de Deus e que você peça perdão pelos teus pecados. Eu vou fazer isso, o presbítero Maurício vai fazer isso, todos nós vamos fazer isso porque todos somos pecadores. E vamos pedir ao Senhor que nos limpe dos nossos pecados. Vamos pedir ao Senhor que haja com misericórdia sobre a nossa vida e que nos habilite a comer do pão e a beber do cálice dignamente, para que sejamos realmente, para que tenhamos realmente a comunhão com o Senhor e não nos tornemos réus do corpo e do sangue do Senhor se tomarmos do pão e bebermos do cálice indignamente. Então, por isso, vamos pedir a dignidade de Cristo para a nossa vida, o perdão de Jesus para a nossa vida. Vamos pedir que o Senhor nos limpe. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos à mesa. Nós consagramos esses elementos, ó Pai, o suco de uva e o pão, Senhor Deus, porque como fomos orientados, eles continuam sendo suco de uva e pão, mas nós consagramos para esse momento, ó Pai, que a Tua Palavra nos orienta. Nós consagramos esses elementos para o uso que nós vamos fazer agora. Que, ó Deus amado, esse pão e esse suco de uva, cada um, Senhor Deus, dos Teus servos que forem tomar, tenham em mente, ó Pai, o símbolo que eles trazem, que eles carregam com o Senhor. Ó Pai amado, por isso nós consagramos esses elementos. Nós também te agradecemos, Senhor Jesus, pelo perdão. Te agradecemos por Jesus Cristo, misericórdia que o Senhor trouxe a nós. Pai, muito obrigado pelo perdão alcançado. Obrigado, Senhor Deus, porque quando confessamos os nossos pecados, sabemos, ó Pai, que Tu és fiel e justo para nos perdoar. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. A Santa Ceia, queridos, ela é para quem tem um compromisso firmado com Deus. Se você tem um compromisso com Deus pela fé, se você já foi batizado ou nesta igreja ou noutra igreja evangélica, você está convidado para participar dessa Santa Ceia. Nossa Santa Ceia não é restrita à nossa denominação. A Santa Ceia, ela é do Senhor, ela não é uma mesa presbiteriana. Mas se você é membro de outra igreja, se você já foi batizado em outra igreja evangélica, você pode vir e tomar do pão e beber do cálice. Por conta da pandemia, como nós vamos fazer a nossa Santa Ceia? Diferente de como geralmente fazemos. Geralmente os presbíteros levam a vocês a Santa Ceia onde vocês estão. Hoje nós não vamos fazer assim. Aqui está
2 bandejas com poucos cálices separados. Então, vamos nos levantar e um por um vamos pegar o cálice. O pão, ele está no cálice da Santa Ceia. Você não precisa pegar no pão. Você pega o cálice e leva para onde você está sentado. Quando você pegar o vinho, pegar o suco de uvas e o pão, você vai voltar e sentar no seu lugar e aguardar, porque como corpo de Cristo, quando todos estiverem servidos, nós vamos comer o pão e beber o cálice e sermos alimentados espiritualmente. Entendido, amados? Um por um, começando pelos primeiros bancos. Começa por esse banco aqui, você levanta, pega aqui e se senta. Outra pessoa levanta e assim sucessivamente, ok? Ministra, vinho,
Sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Bendito seja o nome do Senhor pela sua cruz, que conquistou a nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Todos foram servidos, irmãos. Ninguém deixou de se servir, né? Quer dizer, na verdade, servir-se, né? Muito bem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, apresentamos diante do Senhor a nossa vida. Não somos dignos de participar dessa mesa. Somos pecadores. Estamos bem distantes do que o Senhor quer que sejamos. Por isso, ó Deus querido, humildemente, nós nos apresentamos diante de Ti. É com temor, reverência e tremor que nós participamos de algo tão santo e tão sagrado que é, ó Deus, a Tua Santa Ceia. Pedimos que o Senhor abra, ó Deus querido, as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a nossa vida. Quando, ó Deus querido, participamos do pão, comemos o pão e bebemos o cálice. Nós, ó Deus, te damos graças, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por poder fazer parte da tua família, por poder fazer parte do teu corpo, por participar, ó Deus querido, da tua Santa Ceia. Bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E confiamos a nossa vida totalmente a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com um só corpo, queridos. Uma festa, né? Com um só corpo, vamos tomar do pão, vamos beber do cálice, na confiança que estamos experimentando a presença real e espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comamos então e bebamos com um só corpo. Pai Santo, te agradecemos pela tua Santa Ceia. Te agradecemos, ó Deus, por lembrarmos da cruz, que aquela cruz, ó Deus querido, foi por nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos amou de tal forma que se entregou naquela cruz espontaneamente para se sacrificar pela nossa vida e pelo nosso resgate. Eu peço que nessa manhã o Senhor santifique a tua igreja. Eu peço que nessa manhã o Senhor abençoe a tua igreja com toda sorte de bênção. Porque a Santa Ceia é um meio de graça, é um canal de comunhão contigo. E a tua presença é libertadora, a tua presença é transformadora. E nós bendizemos o teu nome por isso. Te somos gratos, ó Deus, como corpo de Cristo, por esse momento tão significativo e tão santo na tua presença. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, povo alimentado, povo abençoado, que a graça maravilhosa de Jesus, autor e consumador da nossa fé, que as bênçãos, as consolações do grande Deus, daquele que é nosso socorro, daquele que nos guia, daquele que nos toma pela mão e nos orienta, que as bênçãos e consolações do Espírito Santo
sejam sobre vós e sobre vós permaneçam, desde agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor abençoe a sua vida e o seu caminhar. Que o Senhor abençoe o seu domingo e família. Em nome de Jesus. Um bom dia para você.